Eu nem acordei ainda, mas eu preciso falar. Eu não tomei nenhum café, não lavei o rosto, assim. Eu tô levantado da cama. E eu preciso falar porque senão eu vou esquecer. Porque eu não sonho. Eu nunca sonho. E eu sei que vai ter um mala que vai chegar falando assim: você sonha, que você só não lembra. Por isso que você é tonto e acredita em reencarnação, né? Você não lembra e acha que foi. É um tonto. Brincadeira. Eu nunca sonho. E hoje eu tive um sonho muito exageradamente longo. Um sonho realmente muito longo. E eu sei que ele vai começar a sumir. Talvez ele não dure até o final da conversa, porque é assim que sonhos são. Ahn, eu nunca lembro de sonho nenhum, porque eu não fico muito tempo, eu acho, né? Bom, eu não quero falar besteira aqui, que aí quem estuda sono vai ter um derrame. Mas eu não acho que eu não fico muito, eu durmo muito pouco e eu não fico muito tempo no sono leve que é necessário para que os sonhos aconteçam. Mas eu tenho uma teoria, e eu tirei isso da bunda, tirei isso da minha experiência, da minha cabeça, que os sonhos eles acontecem para organizar aquilo que você não consegue enquanto você está consciente. E, e os sonhos, para mim, eles são uma prova de que a gente não lembra do que aconteceu, a gente lembra do que a gente lembra. Porque eu tenho alguns sonhos que eu me apeguei tanto a eles e que eu lembrei tanto deles que eu lembro deles. Então, muito provavelmente, todos os sonhos. Vamos supor, você acredita em sonho. E aí você lembra de todos os sonhos que você já sonhou na sua vida. Muito provavelmente porque sonho é tão importante pra você que você fica lembrando deles o tempo inteiro. E as suas lembranças vão ressignificando. Então, no fim, você lembra do que você lembrou, você não lembra do que você sonhou. Aí você romantizou tanto o sonho que você conta umas histórias do seu sonho que não foram o seu sonho original. Seu sonho original foi uma besteira, você enfeitou tanto essa besteira que hoje é uma besteira enfeitada o seu sonho. Mas eu acredito que o cérebro, ele usa os sonhos para se reparar. A prova disso é que, assim, os momentos em que eu mais precisei de cura foi com Mônica e Liz. E eu tenho, assim, memórias de sonho em que elas estão com um sorriso no rosto, virando as costas e indo embora. Então, assim, quando eu sofri muito pela Liz, a impressão que eu tenho é que meu cérebro lembrou que ele já tinha me curado com um sonho específico com a Mônica. De maneira que eu vendo ali sorrindo de uma maneira muito parecida e indo embora de um jeito muito parecido, serviu pra me curar, porque eu fiquei lembrando tanto dessa cena, desse sonho, e falando, cara, estavam se despedindo de um jeito tão gostoso que lá no meu subconsciente tá se curando, quer dizer, o processo de cura ele tá acontecendo. Teoria tirada da cabeça de Fausto, não leva muito isso a sério, não. Eu também já tive sonhos traumatizantes. O primeiro sonho que eu tive na minha vida. Cara, que educação bosta que eu tive, né? Puta que pariu, velho. Nossa, eu penso na educação que a Lana tem, dá vontade de chorar, assim, com a educação que eu tive. E a minha madrasta, ela não queria os filhos, ela queria o marido médico. Então, desde pequeno, eu sou isolado da minha irmã para que a gente não fizesse barulho. Porque quando a gente começava a brincar e dava qualquer tipo de briga, a gente era isolado. E eu morria de medo de ficar sozinho. E eu lembro que é, eu não podia ter mais do que 2 anos. Ou seja, eu lembro de um sonho que eu tive quando eu tinha menos de 2 anos. É bizarro, eu mudei com 2 anos de uma casa para outra. Agora minha memória talvez esteja falhando e talvez eu tivesse 3. Com 3 anos no máximo, eu fui colocado para assistir desenhos da Disney.
e tinha Mickey. E teve uma cena em que teve vários Mickeys e eu fiquei apavorado porque eu tinha medo de rato, porque eu era induzido a ter medo de rato. Eu tinha medo de tudo com 3 anos. Eu tinha medo da minha mãe morrer. Eu tinha medo da minha madrasta morrer porque era a figura materna, porque a minha primeira mãe já tinha sumido. Então eu tava num. Eu era um ratinho no meu sonho, de, de menos de 3 anos. Eu era um ratinho igual os outros ratinhos. E todos eles estavam levantando um violão muito grande, que era o violão do meu pai. Porque não tinha violão no desenho, só podia ser o violão do meu pai. Agora eu tô pensando que eu devo ter tido esse sonho porque eu devo ter tentado pegar o violão do meu pai e ele era muito grande pra uma criança de 3 anos. Tô interpretando sonho agora. Fausto interpretador de sonhos. Puta que me pariu. Aí eu tava num lugar onde todos os ratinhos estavam levantando um negócio muito pesado. Não, eu tinha assistido um desenho em que esses ratinhos estavam levantando uma coisa com uma mão. Então, acredito eu tô interpretando aqui agora, ao vivo, tirando a bunda, eu devia ser tratado como alguém fraco. Deviam estar me ridicularizando já com menos de 3 anos por eu ser fraco, por não conseguir fazer alguma coisa. Porque o meu sonho eram todos os ratinhos levantando esse violão, no sonho já. Agora já no sonho. O, o, a história era que todos os ratinhos eles conseguiam levantar o violão do meu pai, que era muito maior do que eles, com uma mão só. E eles levantavam umas 2 vezes assim e colocavam no lugar. E a gente estava em fila, e essa fila me aterrorizava. Talvez já tivessem me deixado num desses nurseries, nesses lugares com um monte de criança, e por eu não parar de chorar, me trouxeram de volta. Pra eu me sentir comparado com outras crianças do meu sonho com menos de 3 anos. Deve ter neurologista que tem derrame, foda-se, porque eu sei que é verdade. E aí, quando chegou na minha vez, um monte de ratinhos levantou com o braço só. Quando chegou na minha vez, eu falei, eu vou tentar pelo menos. E aí eu peguei com 2 mãos, e aí eu levantei o violão. Sem tinha peso nenhum. E eu fiquei feliz pra caralho. Eu fiquei feliz pra caralho porque eu falei, caralho, levantei o violão. Isso no sonho, né? E aí todos os ratos estavam rindo da minha cara. Absolutamente todos os ratos estavam rindo da minha cara. Por quê? Porque eu levantei o violão usando as 2 mãos. E aí eu tirei uma mão e não sei o que aconteceu porque eu acordei. Então quando eu era criança, eu ficava muito tempo sozinho, porque eu era isolado. Eu ficava no quarto morrendo de medo. Ahn, Nos dias em que meu pai chegava da clínica às 6 da tarde, 5 da tarde eu tinha que estar na cama e fingindo que estava dormindo. Eu tenho essa memória de ter que fingir que estava dormindo quando meu pai chegava. Porque ele era vilão, ele era mau. E ele ia ficar bravo se eu tivesse acordado. E eu tenho uma lembrança também de um dia ela ter entrado no meu quarto. E olha que engraçado, né? Essa lembrança eu não posso ter mais do que 4 anos nessa lembrança. Eu tinha tanto medo do meu pai me pegar acordado, porque aí ele ficaria muito bravo. Essa história era dita pra mim, tá? Que um belo dia, meu pai quis me ver, e talvez tenha sido o único dia em que ele quis me ver. E ele entrou no quarto, e assim, ele tava vindo da clínica, então deveria ser cedo, tipo umas 7:30 da noite. E aí eu vi que ele entrou, e eu, criança, cara, a Lana, ela se esconde em lugares ridículos e fica surpresa porque eu tô vendo ela ali, né? Não mais, porque agora ela é espertíssima pra se esconder. Mas a Lana passou por uma fase deliciosa de criança em que ela cobre a cabeça, fecha o olho e fica torcendo pra você não enxergar ela. Cara, se você é pai, aproveite essa fase, velho. Se a sua filha fechar o olho pra você não pegá-la no esconde-esconde, aproveite essa fase porque é muito gostosa. Quando a Lana fez isso, eu tive o impulso de falar sua retardada, não porque você fecha o olho que eu não te vejo. Eu não ensinei isso pra ela.
E é claro que ela percebeu, hoje ela sabe. Então, assim, aproveite essa inocência da criança, porque é uma fase muito gostosa. Mas a minha fase foi muito trágica, porque eu tinha medo do meu pai me pegar acordado, porque o discurso é que ele ficaria muito bravo. Então o que eu fiz? Eu peguei o cobertor, eu joguei por baixo aqui, ó, da cabeça, e fiquei prendendo com a cabeça e fiquei fazendo força. Porque eu tinha medo dele tirar o cobertor, e mesmo com os olhos fechados, eu perceber que eu tava acordado. E aí ele puxou o cobertor e eu tentei fazer força, só que ele foi mais forte e ele tirou o cobertor. E aí eu fingi que eu tava dormindo. Como que uma criança de menos de 4 anos finge que tá dormindo? Eu fiquei assim, ó. E aí a minha madrasta morreu de rir, falou, ah, e ele tá dormindo, vamos deixar ele dormir. E eu não escutei o meu pai rindo, mas ele me deixou dormir. Ele não falou comigo. E ele saiu e não voltou mais. Então, uma das primeiras grandes mágoas que eu tenho com meu pai, dentre várias, é que ele falou: meu filho fechou os olhos, não quis me ver, então tudo bem, não vou incomodar ele, não. Imagina essa história na Fefeleche. Imagina se a Fefeleche olha para essa ação do meu pai com os mesmos olhos que olha para o Bear. É, se fosse uma mãe, não falaria nada e só falaria alguma coisa do meu pai se eu fosse menina, né? Se a Márcia passasse por isso, aí teria todo um discurso, teriam livros e livros falando sobre isso, mas como sou eu, aí não. Aí a Fefeleste não se interessa em saber o que eu me tornei e por que eu me tornei. Não quer saber. Não inclui no discurso, porque o interesse da Fefeleste não é entender, é polarizar. Né? Só interessa aquilo que polariza. Isso daqui é um prelúdio de Fausto Sansão, se preparem aí. Então, um dos maiores sonhos que eu lembrei da minha vida. Quer dizer, como eu ficava sozinho durante muito tempo, como eu não tinha convívio com adultos, eu só tinha convívio com adultos e com outras crianças quando eu ia pra igreja e aí não havia conversa, porque onde há ritual não há bate-papo. Eu cheguei a uma fase avançadíssima da minha vida sem bate-papo. Que se com. Eu conheci o Zé quando eu tinha 9 anos. Então, se eu parar pra pegar do 0 aos 9 anos, eu não tinha. Tinha o Fábio. Fábio. E Fábio, a coisa com o Fábio sempre foi complicada, porque por conta das minhas altas habilidades, dito chamado superdotação, eu não aguentava o Fábio, porque eu tava filosofando sobre a morte, eu tava tentando entender conceitos mais aprofundados, e ele tava lá brincando com o carrinho e dando muita risada de coisas muito tontas e chateado comigo porque eu não achava graça nas coisas que ele achava graça. Eu consegui conversar com alguém pela primeira vez quando eu conheci o Zé. Eu tinha 9 anos, então do 0 aos 9 anos eu não participei de diálogos porque eu tinha que ficar quieto e sozinho em casa. E aí eu ia para uma igreja onde eu novamente tinha que ficar quieto. Então o modelo da religião ele validava por que em casa eu não podia falar. Porque a minha madrasta hoje, eu entendo, autista, ela se incomodava com barulho de criança. Ela teve 10 irmãos. Cuidou de 5 e tinha ódio de ter cuidado de 5. Porque a mãe dela teve câncer e o pai dela era ausente. Então, quando o meu pai olhou para minha madrasta, falou: Ah, tadinha. A mãe dela teve câncer, minha esposa também teve. Ela teve que cuidar de 5 irmãos, eu tenho 2 filhos pequenos. Vou pegar. O pai dela ausente, eu também sou ausente, vou pegar. Minha madrasta tinha 22 anos, meu pai tinha 46. Acho que é essa a conta.
E ela cuidar de filho pequeno mostrava o quanto a vida dela tinha sido miserável. E agora ela tinha que cuidar de 2 filhos pequenos pra falar, olha, assim eu vou conseguir um marido médico. Então, não me dê trabalho, saia daqui. E aí eu tive muito tempo da minha vida pra ficar pensando nesse sonho. E esse sonho, ele formou a minha identidade. Porque aí quando eu vou pro prezinho, eu falo, eu sou um ratinho no meio de um monte de ratos e todo mundo se diverte e brinca e eu não sei. E todo mundo é forte e eu sou fraco. Quer dizer, eu sou uma criança tão desamparada que eu não tive ninguém pra me dizer assim, calma, foi só um sonho, olha como você é forte. Do jeito que eu digo pra Lana, você consegue. Você é inteligente. Parabéns, você conseguiu. Não, Lana, feio não é, não é morrer. Feio é não tentar. Tenta lá, porque você vai morrer umas vezes, depois você vai conseguir passar dessa fase. Não tive ninguém fazer isso pra mim. A minha educação ela foi atabalhoada. Por quê? Porque quando eu comecei a jogar videogame, eu percebi que eu conseguia fazer coisas que os outros não conseguiam fazer. Que tava todo mundo há muito tempo tentando terminar um jogo, que depois que eu peguei, eu terminei. Então, pô, que fraqueza é essa que o meu desempenho é melhor? E aí, quando eu tenho um desempenho melhor, o Fábio fica bravo. Então eu tenho que fingir que eu sou ruim. Eu tive várias coisas complicadas. E eu tô aqui há mais de 10 anos falando da minha infância todo santo vídeo. E não é como se um dia eu fosse superar essa infância. Não é como. E tudo bem, Steve Jobs, com todo o dinheiro do mundo, não superou. Com toda a terapia do mundo, não superou. Quem sou eu? E Steve Jobs, eu tô falando assim, de quem é podre de rico e achiever e não consegue. Mas, assim, exemplo de pessoas que passam a vida inteira remoendo a infância e não conseguem superar, eu também tenho. Né? A gente tá aqui dizendo que a gente é eternamente consequência do que fizeram com a gente até os 7 anos. O Bear também é prelúdio de obsessão. Porque a gente tá falando de uma história em que os personagens foram bem construídos. Eu sonhei. E esse tempo em que eu fiquei contando meu primeiro sonho já foi suficiente para começar a esquecer o segundo sonho. Mas eu acordei e fiquei remoendo, remoendo, remoendo. Perdi grande parte dele, mas eu mantive as principais. Eu estou num seriado chinês que eu comecei a assistir no Netflix, eu acho. História besta de uma menina universitária que se apaixona pelo amigo do irmão, que é amigo do irmão há muito tempo. E aí no sonho, eu sou amigo do irmão. E o meu amigo, ele é o irmão dela na série. Só que ela não é ela. Até porque eu não falo com ela. Eu falo o tempo inteiro com o irmão dela. Ou seja, é uma cena minha com um coadjuvante de um seriado chinês que eu esqueci o nome que eu não vou procurar agora porque eu tenho preguiça. E agora tudo tá muito confuso, porque eu esqueci de detalhes já. O sonho eu já perdi contando a história do sonho do rato. Mas é engraçado, e eu nunca levei isso pra terapia, porque eu nunca lembrei desse sonho em terapia. Né? Talvez se eu lembrasse desse sonho em terapia, eu entendesse muito do meu complexo de inferioridade, da minha síndrome de impostor, porque olha que engraçado, minha imagem tem muito a ver com um cara que deveria conseguir levantar com uma mão só, levanta com duas, mas sabe que foi ajudado pelo sonho. Faustinho, criança, pensava assim: eu não consigo levantar o violão do meu pai. Faustinho Catatal mesmo. Eu não consigo levantar o violão do meu pai. Aquilo de levantar o violão com 2 braços foi uma mentira. E mesmo mentindo, eu não sou igual aos outros. Então, o meu comportamento em grupo, em creche, em pré-escola, em ensino
fundamental foi exatamente esse. Mesmo fingindo, eu não consigo ter metade da força dos outros. Ahn, mas no sonho do chinês, ele é meu amigo e em algum momento é, eu falo, cara, não deixa essa menina pra trás. Porque o pessoal da extensão do canal vai saber do que eu tô falando. Falei, não, não deixa essa irmã pra trás. Leva, porque senão isso vai ser muito ruim pra eles. Pra ela. Porque eles iriam pra China e iam deixar a irmã dela. A irmã dele. Falei, não, não deixa essa menina pra trás, porque isso vai ser muito trágico. E, e aí, em algum momento ele fala, você vai parar de me encher o saco por causa disso? Ou então, alguma coisa que eu esqueci. E aí eu sei que eu fico muito puto e eu falo, eu vou te foder também, eu vou comer pra caralho no restaurante. O restaurante que eles tinham era o Vivano. O Vivano do pai do Bragoni, onde eu sempre ia com os muito engraçado. Eu falei, vou dar prejuízo também. E aí tinha uma conserva de pimenta lá, de pimenta vermelha, que eu fiquei comendo de toneladas. E ele riu, ele falou, mas essa pimenta aí é barata. Aí eu fui no buffet de novo, vi um monte de chocolate, peguei um monte de chocolate, enchi um balde de chocolate. Aí eu comi um e tava delicioso, o chocolate era japonês no sonho. E aí embaixo era um monte de suspiro. E ele deu risada. Ele falou: esse suspiro aí é a coisa mais barata que tem aqui, otário, pode ficar comendo. E eu falei: era pra eu estar puto, mas eu não tô puto. Por que eu não tô puto? E eu falei: cara, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que vai ficar querendo dar prejuízo no teu restaurante. Mas não deixa sua irmã pra trás, porque o resultado disso vai ser muito trágico. E, e aí a família tirou todo o restaurante de mim, porque a mãe dele ficou puta. Então, assim, não tinha mais nada do buffet e eu tive que ir embora. E aí eu saí do restaurante com todo mundo me ignorando, porque o que eu falei tinha machucado. E tinha machucado principalmente a mãe dele. E aí, assim, o último momento do sonho é, é eu olhando pra ele e ele fazendo uma cara, a cara do ator desse seriado. E a expressão dele me dizia alguma coisa do tipo, só doeu nela porque ela entendeu que é verdade. Abriu meu papel. E aí eu acordei. E aí eu vim aqui, liguei o computador e liguei a câmera. A minha interpretação de obsessão é sobre borderline. O grande amor da minha vida é borderline. É porque não tem cura e ela é até hoje. E ela tá viva, né? É, pressupõe-se. E, e é borderline. E ela não vai deixar de ser. Por quê? Porque a gente ficou o resto da vida sofrendo as consequências daquilo que fizeram com a gente até os 7 anos. E quando ela tinha 6 anos, eu não posso ficar falando o nome dela toda hora, mas eu sei que eu vou falar, e quando eu falar foi um ato falho e escapou. Mas quando ela tinha 6 anos, os pais dela quebraram aqui no Brasil, e foi uma época em que o Japão ainda estava dando muito dinheiro. Foi precisamente em 1986. Foi em 1987. Em 1986 eu tinha 6 anos e ela tinha 5. Em 1987, numa época que o Japão ainda estava dando muito dinheiro, ainda não, era a época que dava. Era a época que o Japão dava grana. Os pais quebraram e precisaram ir pro Japão. E aí o irmão dela tinha 10 anos e ela tinha 6. E aí o casal, os pais dela, levaram o irmão, porque ele já tinha condições de ir pra escola, e ficar sozinho, sem que ninguém cuidasse. E deixaram ela com uma tia. E isso para ela foi uma tremenda situação de abandono. E ela poderia ter virado narcisista nessa época, mas ela virou border.
E aí, pro resto da vida, você tem que lidar com essa condição. E você pode atrair alguém. Você pode atrair alguém que tem um passado tão frágil de rejeição, de desamor, de desamparo. Porque esse sonho do ratinho, que eu lembrei depois de ter ligado a câmera, eu abri. Eu comecei esse vídeo para falar de sonho. E depois de ter começado a falar de sonho, eu lembrei do sonho que marcou a minha infância e que definiu muito da minha identidade. E aí eu revivi grande parte da minha infância, que é de desprezo, de desamparo. E olha que interessante, o meu pai ele estava saindo para trabalhar todos os dias e se matando de trabalhar. E voltava para casa e era manipulado por uma mulher narcisista que fazia com que ele acreditasse que ele não precisava ter contato com os filhos. Quer dizer, a minha madrasta, por medo de não ser necessária e por medo de ser usada como uma babá, ela afastou o quanto pôde o meu pai dos filhos e os filhos entre si. Para quê? Para que ela fosse o hub essencial dessa família. E o meu pai disse: tudo bem. Porque o meu pai é Albert. Porque o meu pai é o filho japonês de uma educação opressora, supressora. E o meu pai não sabia dizer não e não sabia se impor. E aí eu lembro da minha infância. E eu lembro que minha educação é muito parecida com a desse menino aqui. Muito parecida com a desse menino. Só que sem como que é o nome dele? Eu nunca lembro de nome de ninguém, mas eu conheço esse cara, é Marcelo Novaes, porque é de uma época que eu decorava o nome das pessoas ainda. Eu deixo de decorar o nome das pessoas quando eu vou pro Japão e começo a ler mangá. Porque eu precisava focar nas letras principais e eu precisava ignorar os nomes, senão eu nunca ia saber nada. Mas é engraçado que nome de celebridades, de jogadores, de cantores antes de 1996 eu lembro. E o Marcelo Novaes, ele. Quer dizer, eu não tive um pai de verdade na minha vida. Eu fui projetando imagens paternas, né? Pessoas que me ensinaram muito. E aí eu tenho uma lista delas. Mas esse filme ele é libertador, porque ele fala, nem do Novaes você precisa, porque antes de você, você veio com gigantes. E você pode aprender deles de maneira indireta, com livros. E aí todo mundo pode ser um mestre, todo mundo pode ser uma figura paterna ou materna para você, dada a bagagem e a experiência que viveu. Então, os livros foram a minha forma de despersonalizar. E ontem eu me vi conversando com a Stella e eu falei, cara, você está perdida, você não consegue saber quem que você é. Despersonaliza mesmo, só que vive a vida dos outros para você poder absorver dessas biografias e compor quem você é. E em algum dado momento você vai perceber que você sabe. Foi o que eu fiz. Deu certo. Não deu. Não deu porque não tem como superar tudo que eu vivi. Mas o resultado me tornou uma pessoa muito funcional. Você deve ter viajado, deve ter entendido porra nenhuma. E se você não entendeu, porque eu não vou explicar de novo, né? Sacou? Não preciso nem falar mais que você se fudeu, você já entendeu. Eu tô dando toda essa volta porque isso daqui é um prelúdio da playlist Fausto Sansão. Gente, você reconhece que Obsession é uma grande obra? Você reconhece que Obsession é uma grande obra porque, além de ser
genial como obra, ela é feita em camadas. E ela é feita em camadas para agradar diferentes perspectivas da nossa sociedade. Eu consigo perceber três principais, deve ter mais. Deve ter mais, mas eu consigo perceber três principais. Ela é feita, primeiro, para ganhar dinheiro, então ela agrada a Fefeleche. Quando eu digo Fefeleche, não é você que estudou, aprendeu humanas e se tornou um indivíduo funcional e pensante. Não, quando eu falo Fefeleche, eu estou falando do espelho do resultado do investimento massivo de recursos do Partido Democrata, que é espelhado pela esquerda brasileira, porque a direita brasileira, ela espelha todo o dinheiro investido massivamente pelo Partido Republicano, não com o objetivo de um ganhar do outro, mas dos dois lados manterem as pessoas brigando para que a classe dominante possa continuar tranquila fazendo o que quer. Você quer um exemplo? Eu vou repetir. Trump ligando para a FIFA mandando suspender o cartão. Esquerda é um fascista, é um fascínora, adjetivos, e a direita? O cara pode, o cara é foda. Fazer o quê? O cara manda porque pode, é por isso que ele é presidente americano, é por isso que ele tá protegendo o mundo do mal, que é o Irã. Todo mundo brigando. O que o Trump faz? Ele bombardeia o Irã. Aí no dia seguinte, Trump suspende o cartão vermelho e faz mais alguma coisa lá e ainda ameaça o Brasil. Cara, Trump sugeriu que vai que vai intervir no Brasil, pode crer que é bomba no Irã e que alguma coisa muito feia está acontecendo. Que coisa feia estava acontecendo? O preço do petróleo estava caindo. Então, quer dizer, tudo que agrada a classe dominante é feito e a classe dominada nada faz porque ela está brigando por causa do cartão vermelho que o Trump suspendeu e não por conta da retomada da guerra no Oriente Médio. Isso daí eu não entendo de futebol, pelo menos eu entendo, então vamos discutir esse cartão vermelho aqui e vamos ver se o Trump é bom ou se ele não é bom. Então, a Fefeleche, ela está dizendo o homem é mau e eu preciso conscientizar o mundo de que a mulher sofre. O cara tá querendo ganhar dinheiro com o filme dele. Ele precisa pagar os boletos. E se ele fizer um filme sobre borderline, ele não vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque ninguém quer ver um filme somente sobre borderline. Só vítimas de borderline querem ver um filme sobre borderline. Como os borders são menos de 1% da população, a gente vai afetar menos de 1% da população. Como que a gente faz um vídeo que atinja 50% da população? Faz um vídeo que tenha uma camada que abranja as necessidades de conteúdo da Fefeleche. Então, Obsessão tem uma camada que vai colocar todos os elementos para mostrar que esse cara não presta. Ele é passivo-agressivo. Ele só pensa nele. Ele pôde escolher e não fez nada. Ele é um bananão. Ele é culpado da dor dela. O filme, ele te dá todas as ferramentas para você compor a narrativa que você quer para vilanizar o Bé. E aí, a Fefeleche, eu não tô falando de você que estudou e entendeu alguma coisa. Tô falando do subproduto do produto do dinheiro massivo americano investido pelo Partido Democrata para formar uma polarização, para manter a população brigando, para que ela nunca se una, para pedir para mudar o que tem que mudar. Então não tô falando de você. É igual eu falar de religião aqui. As falsas eu tô falando, não a tua. Quando a Fefeleche assistir esse filme, ela vai fazer milhares de vídeos mostrando como o Bear é o vilão. Por quê? Porque, primeiro, não entende nada de homem, não entende o Bear. E segundo, não quer entender a humanidade das pessoas. E quer descobrir quem é bom e quem é mal. E é por isso que a gente nunca chega em lugar nenhum. Porque enquanto as pessoas ficam discutindo se Trump é bom ou se é mal, o Irã está sendo bombardeado e nada está sendo feito a respeito. Por quê? Porque não se entende com profundidade a pessoa.
A esquerda hoje tem uma pressa ferrenha em mostrar o quanto ele é patético, o quanto ele é frango, o quanto ele é perdedor, o quanto ele é um bosta. E não entende com profundidade a figura do Trump, que é um produto de Steve Bannon. E porque não entende o produto de Steve Bannon, não aprende a counterá-lo. Por quê? Porque não existe esforço para counterá-lo. Mesmo se tivesse, a classe dominante contornaria toda a situação. Mas é só para você perceber o quanto a gente está longe, como dominados, de assumir o controle. Porque todos os nossos esforços estão canalizados para proteger ou derrubar o Trump, sendo que o Trump não é nem o problema é quem está em cima, usando o Trump de ferramenta para manter o petróleo acima de $100, com o Estreito de Hormuz fechado do jeito que querem que fique. Para que a sua gasolina custe R$ 8 e não 5. Ah, isso me afeta, então me explica. Você não quer aprender. Você quer a solução, você não quer aprender o que deixa o mundo bosta do jeito que tá para todo mundo, ao ponto de você não querer ter filhos. Mas eu acho melhor você fudido de grana não querendo ter filhos e se sentindo livre do que o governo impondo que você não tenha filhos e você se sentindo suprimido. Pelo menos você tá mais feliz. Aí eu tô de fora, vendo você com a ilusão da liberdade, da felicidade e falando, pô, prefiro vocês assim, tapadas. E eu fico sozinho observando de fora, não tem problema. Mas o escritor e diretor desse filme, e aí, se esse filme é, é indie ou se não é, me desculpe o comentário zeloso que você fez, que vocês fizeram. Se esse filme é indie ou se ele não é, foda-se, não me importa. Se teve muito dinheiro, pouco dinheiro, se teve gente foda por trás do diretor e do escritor, ou se não teve, foda-se. Esse diretor, foda do jeito que é, ou auxiliado por gente foda do jeito que são, ele coloca mais uma camada. Ele fala, eu não quero agradar só a Fefeleche, a Fefeleche vai pagar meus boletos. Eu quero agradar um grupo de nicho aqui. Então ele coloca lá o sobrenatural. Então tem o gato para um lado, tem o relógio de gato para o outro, tem o gato em algum lugar, tem um colar não sei o que, tem uma pedra que significa não sei o que lá, aí tem um elemento ritualístico, tem a macumba que ela faz, e aí tudo se conecta com tudo. Olha, a entidade, o poder, o superior, não sei o que. Cara, isso é easter egg para quem tá procurando. Ou seja, esse filme ele é genial porque se você não quiser a narrativa da Fefeleche, tem a narrativa esotérica sobrenatural aí. Eu não sei nem o nome que se dá a isso. E tá lá. E o cara que tá assistindo o filme sobre essa lente, ele tá percebendo exatamente essa coisa. E ele tá feliz. E por último, no fim da fila, tá o Faustinho. Lá no final da fila, assim, tá o Faustinho. Por quê? Porque vítimas de border não são tão comuns assim. E olha que interessante, eu tenho um canal em que eu falo só sobre a minha vida. E esse canal é desinteressante para 100% das pessoas que caíram por engano nele e viram algum vídeo. Mas o meu canal retém algumas pessoas. E aí quando você vai ver, é Carlinho, é Fábio. É um monte de gente que teve uma vivência parecida com a minha e que se identifica com a minha dor. E essas pessoas estão ficando. Estão ficando. E, e aí quando eu vejo esse filme, eu falo, caralho. E aí eu começo a ver várias entrevistas com os autores, com os atores, e eles vão validando a minha perspectiva. O próprio ator, ele diz quem que o personagem dele é, e é o que eu achava que era. E a atriz, ela fala, quando perguntam qual foi o maior presente dado por essa obra, e ela fala assim, essa obra me fez entender a diferença entre amor, romance, limerence e obsessão. E limerence não tem tradução. E o que é limerence? Limerence é o estado em que meninos como esse aqui não tem outra alternativa a não ser sentirem na vida. Talvez não, talvez o Marcelo Novaes tenha salvo ele desse destino. Então, não, já não acho que esse menino aí vai acreditar nisso, porque ele sabe que é amor de verdade.
É, existem algumas crianças que nunca foram amadas de verdade ou nunca sentiram esse amor. Meu pai pode até ter me amado de verdade, mas como ele acreditava na minha madrasta que eu estava dormindo e não queria vê-lo, e ele escolhia por acreditar porque era o caminho mais fácil para ele, porque aí ele podia levar a menina de 23 anos pro quarto e transar, né? E eu não podia chegar perto porque o barulho que eu escutava era dos monstros. Eu fui orientado a acreditar que no quarto deles existia um monstro. E esse monstro, ele tinha que lidar. Ele era muito perigoso, então eu não podia entrar nunca ali, porque senão eu ia morrer. É. E eu achava esse monstro muito malvado, porque de vez em quando eu escutava uns gritos no quarto do meu pai. É, crianças que nunca foram amadas ou que nunca se sentiram amadas, elas, para se curar, vão acreditar no amor. E aí elas vão acreditar no amor, e já que elas estão construindo esse amor, elas vão construir esse amor perfeito. Onde tudo funciona. Sabe Mundo Sofia explicando amor platônico para uma criança? É assim, olha, você vê um cavalo que tá com a perna torta, você vê um cavalo que tá com o nariz torto, você vê um cavalo que é vesgo, você vê um cavalo que é... Mas como você já viu, aqui o cavalo que era vesgo, ele tinha a pata perfeita. O cavalo com a pata torta, ele tinha o nariz perfeito. O cavalo com o rabo meio curto, ele tinha a musculatura perfeita. Então você fala assim, tudo isso daqui tá vindo de uma forma. Ou seja, no céu dos cavalos deve existir uma forma perfeita. Essa forma vai fazendo biscoitos, só que os biscoitos eles saem meio defeituosos. Então você junta tudo que tem de perfeito e coloca lá na Mônica, você coloca na Alice. E aí você começa a viver um estado que este filme vai chamar de Limerence, que é um amor platônico, exageradamente fantasioso, que você tem a fé de que dá certo. E esse filme, Obsession, é um cara que tem esse limerence para entregar e tá querendo projetar em alguém, projetando essa paixão em uma pessoa que é borderline. E aí borderline não dá para explicar rápido, limerence dá para explicar rápido, borderline não dá. A gente vai precisar da playlist inteira de Fausto Sansão para falar o que borderline é. Ou seja, eu estava destinado. Por que eu digo destinado? Um cara com limerence, ele quer o amor perfeito. E esse amor perfeito, ele é incondicional e maior que tudo. Ele é maior que tudo e supera tudo. E ele é a coisa mais importante da vida. Você é mulher que está casada, o amor é a coisa mais importante da sua vida. Você com filho, com emprego, com seu hobby, com sua preocupação com a beleza, com a sua preocupação com a imagem na sociedade. Você pode dizer que seu marido é a coisa mais importante da sua vida. Seu marido você tolera, porra. E você ainda é fiel a esse gordo, feio, você ainda é fiel, você ainda é leal, você ainda faz a sua parte. Você pode dizer que esse seu marido é a coisa mais importante da sua vida. Não, a coisa mais importante da sua vida é seu filho, seu emprego, seu cabelo. Né, marido, me enche o saco. Você acha que um cara que tem limerence, ele vai querer esse tipo de amor? Não. Então, ao longo da vida, eu fui muito mais amado do que eu me senti. Fui muito mais amado do que eu me senti. E eu encontrei amores calmos em muitas pessoas. E eu rejeitei todos. Por quê? Porque eu queria um amor maior que tudo. Porque eu acreditava que ele existia. E quem que tinha esse amor para me entregar? Todas as borderlines que eu peguei. Por quê? Porque o border é vazio de si. Ele só existe no olhar do outro. E o olhar do limerence lhe agrada. E ele é o único capaz de despertar a obsessão. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar por que a Nikki ela precisava do Bear e não do Ian para virar obsessiva. E o que significa aquele coraçãozinho com Not Me. Esse é o próximo vídeo. Esse daqui foi só para eu não esquecer do meu sonho mesmo. Ótimo domingo aí pra vocês. Cara, eu explicando o pós-drogado, eu tomei remédio de 5 da tarde da quinta, eu fui dormir
Eu fui acordar direito às 8 da noite da sexta. Quer dizer, eu fiquei acordando só pra avisar os meus alunos. Eu dormi das 6 da tarde, das 5 da tarde da quinta, até por volta das 8 da sexta. E eu fiquei acordado das 8 da sexta até as 11 da noite do sábado. Ontem eu tava jogando HOTS com os meninos, incapaz de dormir. A hora que acabou o efeito do remédio, eu senti como se eu pudesse dormir a qualquer momento. E eu dormi das 11 da noite até as 10. E aí agora eu vou buscar a Lana. Drogado ou não drogado, eu vou buscar a Lana porque eu não aguento ficar um fim de semana sem ela. Então aproveitem aí o domingo de vocês. Grande abraço.